Olá, internautas, voltamos. Hoje, no programa, estamos falando sobre macroeconomia e as oportunidades no mercado empreendedor com o Marcelo Gonçalves, ele que é sócio da KPMG. Aqui no intervalo eu estava conversando com o Marcelo e um ponto que ele levantou importantíssimo. Como é que estão, a gente fala de empreendedor, como é que estão as empresas brasileiras? Estão preparadas para um novo surto de progresso? Não? Como é que elas estão? Acho que boa parte das empresas hoje já tem um nível de governança corporativo muito maior do que tinha no passado. Quando a gente olha para pequenas e médias empresas, talvez a lição de casa ainda está por vir. E estar preparado é estar preparado para diversas mudanças, que elas ocorrem num período de crise, num período pós-crise. E essas mudanças, às vezes, elas não ocorrem na sua empresa, mas elas ocorrem no seu concorrente, que às vezes tem uma mudança, por exemplo, de estrutura de capital, que recebe um investidor e ele se torna mais competitivo. A mudança na forma de consumo. Então, assim, acho que a crise ela mexe muito com o consumo, ela mexe muito com a estrutura de capital, com a estrutura de caixa das empresas. E se as empresas não estiverem preparadas com boas práticas de governança, de controles internos, somente da forma como talvez no passado, com o crescimento da economia muito acelerado, se eu tinha ou não tinha controles efetivos, de uma forma ou de outra eu tinha até algum sucesso. Daqui para frente, a empresa que não tiver controles adequados, uma gestão de caixa, uma governança corporativa muito bem definida e implantada, poderá ter sérios problemas a curto prazo. Né, Marcelo, uma outra questão é que o mundo está cada vez mais competitivo, né? E não tem jeito da gente ficar fora do mundo, né? Tem? Não tem jeito da gente ficar fora do mundo e nós competimos, cada vez mais nós temos empresas globalizadas aqui no Brasil. Nós competimos com essas mesmas empresas em outros países. Se a gente não tiver aqui no país um nível aceitável de produtividade, essa produtividade vai ser feita essa produção vai ser feita em outro país. Consequentemente, a gente vai ter um nível maior de desemprego. Então, a gente não concorre somente com o mercado local e com as empresas aqui. A própria empresa pode desativar uma planta aqui e ter essa produção num outro país. Então, a competição não é só pela importação ou pela exportação, e sim pela própria produção. Nesse cenário que você mesmo muito bem comentou, como fica o empreender aqui no Brasil? Você conhece muitas empresas de vários tamanhos, né? E muitas delas que foram ao insucesso. E o brasileiro é muito empreendedor. Como é que você vê nesse cenário atual o empreender, o empreendedorismo, o empreender? O empreendedorismo, acho que realmente, como você comentou, o brasileiro é bastante empreendedor. O que deve mudar, não na estrutura, na forma de empreender, mas em alguns cuidados e análise de risco ao empreender. Então, quando a gente fala em empreender, é um momento correto, hoje a gente deve esperar um pouco mais para empreender. Acho que qualquer empresa tem que ter muito forte inovação, empreendedorismo todos os dias. Então, não é somente quando você pensa em abrir uma nova empresa, mas mudar a rotina. Talvez aquilo que hoje seja o principal produto que você tem hoje, com seus principais clientes, talvez você tenha que desativar isso em muito pouco tempo. Mas você precisa ter controle para saber se aquele produto específico ele gera caixa. E se ele não gera caixa, ele não se sustenta. E se ele não se sustenta, você precisa ter a capacidade de mudança, e a capacidade de mudança muito rápido. Então, as empresas que vão sobreviver não são talvez aquelas empresas que têm a maior receita, o maior market share hoje, mas são aquelas empresas que têm a maior capacidade de inovação e de adaptação às novas condições de mercado e às novas exigências dos consumidores. Cada vez mais o consumidor ele é exigente, ele quer de uma forma que seja feita a entrega de uma forma diferente. E é isso que a gente precisa ter, esse relacionamento. Esse relacionamento passa por tecnologia, passa por Big Data, passa por todas essas ferramentas de relacionamento com o consumidor que mudou muito e vai mudar muito mais nos próximos anos. Você falou de tecnologia, do Big Data. Você vê algum segmento que conseguiria escapar da tecnologia ou todos têm que cada vez mais
se converterem com a tecnologia? Acho que todos os segmentos têm que converter. Você não compete somente com aquelas empresas do seu setor. O nível de excelência, o nível de comparação, você compara uma empresa de transporte com uma empresa de produto, com um restaurante, com um supermercado. Então, todos eles, as pessoas cada vez mais, numa população cada vez mais conectada à tecnologia, aquela empresa que não estiver conectada à tecnologia e não fizer investimento nesse momento em relação à tecnologia, daqui a 5 anos simplesmente deixa de existir. Tem algumas questões de internautas, Marcelo. Como analisar uma oportunidade de negócio? Quem está perguntando é a Amanda. Acho que oportunidade de negócio, a gente começa com uma análise, primeiro uma análise global, quer dizer, quais são os seus competidores, não só aqui no Brasil, depois uma análise do país, da situação do país, uma análise do setor que você está inserido, então como é que funciona aquele setor, quem são os seus consumidores, aquele mercado de consumo, o que ele espera em termos de inovação, a necessidade de investimento, o custo desse capital, a geração de caixa futura, a geração de caixa livre, quanto exatamente você vai ter de caixa livre, se você vai precisar de um novo aporte ou não. Ou seja, essa gestão, principalmente de caixa, ela é cada vez mais vital para as empresas. Não adianta só a gente pensar em crescimento, pensar em ganho de market share, se a gente não olhar efetivamente para a gestão financeira. Então, acho que o ponto para a gente poder empreender, tem que ser sustentável, não basta ter somente boas ideias. Tem uma pergunta da Karina. Muitos empreendedores, você já até respondeu, então eu gostaria que você frisasse o ponto que você comentou, né? Muitos empreendedores têm ideias, mas não se atentam sobre o planejamento e controle do fluxo de caixa. É isto mesmo que acontece? Exatamente isso. Ideia e inovação tem uma diferença bastante grande. Quer dizer, o que é inovação? Inovação é uma ideia que ela é possível ser implantada de forma eficiente, no tempo planejado e que ela gere caixa. Esse é o ponto. E para gerar caixa, você precisa ter um planejamento financeiro muito bem estruturado. E um ponto mais importante, acho que a gente tem no momento de crise, considerar os índices de inadimplência. Então, às vezes, quando você faz seu orçamento, você não considera o índice de inadimplência. Você tem uma população com desemprego maior, o índice de inadimplência maior, consequentemente, isso não gera caixa. Se não gera caixa, você tem que prever isso também. É uma pergunta da Juliana. Para quem está pretendendo empreender, o que deve fazer primeiro? É preciso ter suporte de uma consultoria? Acho que não é obrigatório ter o suporte de uma consultoria, mas onde que é bastante interessante ter o suporte? No conhecimento, por exemplo, de pesquisas que a consultoria já tem, de mercado, da parte tributária, entender como é que funciona a parte tributária, a parte de logística, qual é o melhor lugar para você ter um centro de distribuição ou para você efetivamente implantar. E aí, acho que de forma geral, talvez você gaste muito menos tempo com essas pesquisas, porque a consultoria já traz essa experiência. É uma pergunta do Prado. Com o cenário econômico atual, estão mais difíceis as oportunidades para empreender? Ou, na verdade, é nesse cenário que mais aparecem oportunidades? Acho que oportunidades não é nem oportunidades só quando a gente pensa em novos produtos. Não é isso. Oportunidade que a gente tem na crise é a oportunidade de ter uma gestão mais eficiente. Então, muito parte de corte de custos, de capturas de sinergia, que as empresas olharam mais para isso no momento de crise, esse benefício, quando a crise passa, ele continua. O processo de inovação na crise ele é muito maior do que fora da crise. Então, muitas empresas inovaram nesse momento de crise e essa inovação terá um benefício futuro. Então, oportunidade na crise, eu acho que é identificar para que a empresa seja cada vez mais eficiente, tenha controles, uma gestão de caixa efetiva
um planejamento muito mais eficiente, e essa lição de casa que você faz na crise, você leva para quando a economia melhora. Então, acho que é esse o benefício que tem em termos de gestão durante a crise. Marcelo, você comentou que a pequena e média empresa ainda precisa melhorar bastante a governança. Você poderia explicar um pouquinho mais que pontos são esses que ela deve melhorar na governança? Dependente do tamanho da empresa, se for uma startup, uma empresa pequena, média, a parte de controles, e aí controles internos referente a gastos, referente a aprovações, segregação de função, prevenção à fraude. A gente tem, esse é um ponto importante, quer dizer, independente do tamanho da empresa, mundialmente as empresas acabam perdendo até 5% da sua receita com fraude interna. E 5% da receita no bottom line representa 20%, 30%, pode ser praticamente o lucro. Então, essa parte, e aí tem o risco também do empresário, com a mudança a lei de anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, tudo isso, independente do tamanho da empresa, deve ter um grau de governança corporativa muito grande. Então, a lição de casa, acho que para as pequenas e médias empresas, independente do tamanho da sua empresa, é importante que desde o início essas melhores práticas elas sejam aplicadas de forma efetiva. Nessa crise que nós estamos vivendo, isso são oportunidades que as empresas têm de melhorarem? Sim, eu acho que sem dúvida, oportunidade não só de melhorar nesse momento, mas oportunidade de seguir com esse ganho de eficiência. Como que você, e aí o ganho de eficiência e a captura de sinergia não é somente com a empresa, é a empresa em conjunto com seus fornecedores, com seus clientes, quer dizer, o que a gente pode mudar em termos de estrutura de economia, não somente do resultado da empresa, porque se for só do resultado da empresa é uma transferência de sinergia, não é uma captura de sinergia de forma macroeconômica. A captura de sinergia de forma macroeconômica são os clientes, fornecedores, quer dizer, sentar com o seu fornecedor, o que a gente pode fazer em conjunto para ter um menor custo, seja de logística, seja tributário, como que a gente pode trabalhar de forma mais eficiente. Nesse contexto macroeconômico aí, nas pequenas e médias empresas principalmente, aonde você vê as grandes dificuldades? Na formação da mão de obra, nos impostos? A gente tem no Brasil um incentivo bastante grande para pequenas e médias empresas. E eu acho que o ponto que a gente precisa trabalhar melhor a gente tem que ter um incentivo para que as pequenas e médias empresas se tornem grandes empresas. Então, na parte tributária, é um ponto importante, mas além da parte tributária, eu acho que a capilaridade que essas empresas têm, como que elas conseguem competir com grandes players. E quando a gente olha para um momento de crise, algumas grandes empresas que não atuavam em determinados nichos de mercado, elas começam a atuar. E aí aquele que era pequeno, que ele competia somente com os pequenos, ele acaba competindo com os maiores. Se a gente olhar o exemplo, por exemplo, de supermercados de bairro, né, era para pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Hoje as grandes redes, elas já têm a figura também do supermercado de bairro. Então, quer dizer, a competitividade mudou bastante também para pequenas e médias empresas, e acho que esse é um dos principais desafios dos novos entrantes. Marcelo, com relação a modelo de negócio, o que mudou bastante nos modelos de negócio dos últimos 20, 30 anos para hoje, que nós estamos vivendo? Acho que em termos de modelo, se a gente pensar em modelo de negócio, estruturalmente, eu não sei se ele teve tanta modificação. O que existe é um grau de risco muito maior e uma gestão que ela deve ser uma gestão muito mais eficiente. Então, dar alguns exemplos. Expansão, por exemplo, de algumas lojas na parte de varejo. No passado, abertura de lojas, o foco era vamos abrir lojas, vamos crescer e dava certo.
E assim funcionava. Se uma loja ela não tivesse uma rentabilidade muito grande, mas eu não tinha tanto controle para aquela loja, mas eu tinha para as demais lojas, e no conjunto a empresa crescia de forma sustentável. Hoje já bastante diferente, quer dizer, se você não tiver um controle eficiente por loja, nesse modelo de gestão de unidade geradora de caixa, quer dizer, talvez se você tenho 10 lojas e eu tenho 1 ou 2 lojas, que eu não tenho geração, ele consome somente caixa, talvez seja o momento de você não seguir com aquela loja ou com aquele produto específico, produtos com margem negativa. A falta de controle das empresas permite com que elas não identifiquem alguns produtos que têm uma geração de caixa negativa. Ou seja, quanto mais você vender, menos caixa você vai ter disponível. Então, esse tipo de situação, no momento de crise, ele não pode mais existir. Isso eu entendo que mudou do modelo econômico. Esse modelo econômico que precisa ser feito hoje e daqui para frente, ele não permite mais alguns problemas em relação à gestão financeira das companhias. Marcelo, olha, chegamos no final do programa. Então eu pediria para você as suas considerações finais. As considerações finais, a gente vive um momento, acho que já muito melhor do que a gente tinha em 2015. A gente tem um modelo que é muito importante que o governo passe a segurança para o investidor, que toda a parte de ajuste fiscal, de reforma de previdência, de investimento em estrutura, de segurança jurídica, de órgãos reguladores, que isso permita com que a gente receba novos investimentos. Parte de parceria pública e privada é um ponto importante também. Fala-se também da venda, alienação de alguns ativos, que talvez seja importante para que tenha uma geração de caixa e que esse caixa possa ser investido em infraestrutura, em saúde, em educação e, consequentemente, a gente tenha um nível de emprego mais eficiente, um consumo mais eficiente e aí, por fim, você tem uma taxa de juros básica menor com uma inflação controlada. Internautas, chegamos ao fim. Ao Marcelo Gonçalves, ele que é sócio da KPMG, nosso muito obrigado. Para vocês, internautas, a ANEFAC realiza uma série de eventos. Consulte a nossa agenda no site www.anefac.com.br. Um grande abraço, até a próxima semana.